Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar do corpo e os seus significados, mas lembrando que eu preciso do seu apoio, você curtindo, compartilhando, comentando aqui conosco sobre esse conteúdo que é de tamanha importância para a nossa saúde. A gente sempre fala aqui das nossas várias saúdes. Hoje eu escolhi o tema quadril, um assunto muito importante, os outros não são menos, mas hoje foi a minha escolha e eu espero que você goste. E eu quero saber a sua opinião, combinado? Então vamos juntos? Quando eu avalio uma pessoa, que eu começo com a avaliação postural, que eu alinho as tensões corporais, tem vários pontos que precisam ser analisados. E dentro da metodologia que eu aplico nos meus atendimentos é a união e a fusão de vários saberes sobre o corpo para que eu possa realmente ser potente na atuação do que a pessoa precisa dentro da necessidade dela. Então, quando você tem todos esses conhecimentos, você, através das queixas, através de uma análise, a gente consegue identificar por onde nós precisamos começar. E geralmente esse começo é tirando esses lixos tensionais, porque toda energia guardada nessa musculatura diminui o nosso vigor em viver, a nossa energia vital. Então, o quadril, pelo seu próprio significado, independente do que ele tenha acometido, desde uma bursite, uma tendinite, ou você quer melhorar sua performance no esporte, né? Você quer continuar suas atividades na academia, não importa qual seja o motivo, né? As artroses, ele significa o nosso passado. No passado, nós éramos quadrúpedes, né? E o corpo e os seus significados mostram para nós qual a jornada desse corpo, o que aconteceu com esse corpo e por que ele paralisou ali. Porque uma doença, algum desconforto, é exatamente a estagnação dessa energia que deve circular nesse corpo. E nós estamos falando sim de biomecânica, nós estamos falando de fisiologia, nós estamos falando de alinhamento dos segmentos corporais, nós estamos falando de um bloqueio desse corpo que impede ele de ser saudável, ser livre, ser leve, inclusive para o movimento. Quando a gente tem alguma dor, por exemplo, existe o que? Existe já aquela diminuição daquela vontade de se mexer, de se movimentar. Então uma coisa está ligada na outra e esse físico representa todos esses significados. É importante ter esses saberes e compartilhar com vocês, principalmente os profissionais do movimento, né? E para as pessoas que têm um interesse em se conhecer de uma forma mais integral, que a minha metodologia, ela propicia isso aos seus praticantes, de diversas maneiras nas suas 5 fases. Voltando para o quadril, a gente sabe que nesse momento, exatamente nesse, nós estamos no presente, nós estamos no passado e nós estamos no futuro. A física quântica já fala sobre isso. E nós achávamos que, por exemplo, um átomo, ele era feito de matéria. Tudo no universo tem átomo, né? Você não vê, mas ele existe. E, na verdade, ele é uma energia condensada. Então, energia, ela vibra, ela não acaba, ela se transforma. E, muitas das vezes, isso representa uma energia parada nessa região do seu segmento do quadril, decorrente a diversas desordens. Então, o primeiro significado do corpo que eu trago para vocês referente ao quadril tem o significado desse passado. O que aconteceu nesse passado que eu lembro e que eu não lembro? Em que fez eu prestar atenção nele, ele me chama atenção nesse momento, aí vai do seu interesse em querer cuidar. Segundo, ponto importante, que quando a gente tem a ação da gravidade que vem lá de cima para baixo e ele vem através dessa interação da cervical, passa pelo segmento do tronco e ele no quadril vai dissipar para as duas pernas, decorrente também essa força solo, o que acontece com essa passagem? Então também é um outro fator importante desse segmento escolhido hoje para falar-se do quadril. Então, quando a gente fala dessas ações que regem-nos e que nós não vemos, mas que existe, por que não está fluindo? E aí isso vai representar o movimento na sua forma mecânica de ser, o andar, a marcha. Hoje as pessoas ficam muito tempo sentadas.
Então a gente diminui o movimento natural dessa região. Nós éramos lá no passado quadrúpede, hoje nós somos bípedes, é a evolução, é o preço de evoluir. Antes, né, os estudos mostram que a gente tinha um rabinho, hoje em dia não tem mais. Né, na região lá, coccígea, lá no final do seu sacro. Então, essa estrutura dessa pelve do homem mais alta e estreita, da mulher mais larga, né? E mais aberta, maior para passagem, né? Natural do que nós viemos como espécie, reprodução. A mulher foi escolhida para isso. E todas essas interações que nós temos com a vida, em ser mãe, ser mulher ou ser homem, né? Tudo que foi exposto esse corpo ao longo de toda essa trajetória do útero, amamentação e todas as fases do engatinhar, do andar, se ficou ou não em andador, o tênis que você tem, como que você faz exercício físico e se você tá com uma atenção que já te acompanha há muito tempo e você não tem essa consciência, não se percebe, só vai poder dar atenção nisso, por exemplo, numa pausa que pode ser uma atenção num acidente ou numa lesão, ou até mesmo no momento de pausa em que você vai se permitir, são as práticas corporais. Mas o que esse quadril está querendo comunicar para você que não está saudável lá atrás? Você só vai conseguir ter essa resposta individual se você se pesquisar dentro de conhecimentos e saberes que já tem essa resposta para te dar dessa pergunta. Uma outra questão muito importante para nós falarmos do quadril, porque a maioria das pessoas estão na dor e tem essa dificuldade de ir para a vida, para o prazer, e o corpo todo pode sentir prazer através dos seus sentidos, mas especificamente os genitais estão na região escolhida pela nossa natureza do quadril. Será que essa forma de descartar fisiologicamente o xixi, o cocô, é natural, foi bloqueado, foi autorizado, faz com facilidade, as nossas necessidades só faz em casa, não faz em outro local? Então tudo isso conversa com o que você vivenciou e que muitas das vezes você nem tem ciência. E aí vem a doença, vem a patologia, para que você possa olhar isso com mais carinho. E aí vem o meu incentivo de você se investigar, de você se curiar, para que você não fique só dependente dos medicamentos, ok, eles são importantes, mas de olhar mais para você e você se curar. Então, o movimento humano faz parte desse movimento para com você, dessas sutilezas do que é viver. Gostou? Se você gostou, compartilha, curte, eu quero a sua opinião, tem muito mais para falar para vocês. Esse daqui é só um pouquinho. Depois eu prometo fazer um conteúdo para vocês do que acontece nesse quadril, como ele se desalinha, o que está regendo ele. O meu beijo e até o próximo momento juntos.